Olá pessoal, boa noite, boa tarde ainda, né? Essa live vai ficar depois no YouTube, então boa tarde para quem tá de boa tarde, boa noite para quem tá vendo à noite, bom dia para quem vai ver de dia. Estamos aqui nessa quarentena de lives, né? A maratona de lives aqui desde domingo. Desde domingo nós estamos aí com essa maratona de live. Quando o pessoal vai entrando aí, Carlos, Nunes, Gustavo, Ismael, boa tarde, Daniel. Daniel, digita o tema da live de hoje aí pra gente, que eu vou fixar aqui. O pessoal que tá entrando agora aí, o pessoal que tá entrando pela primeira vez na live. Daqui a pouco o André Peça vai entrar, vai atrasar uns 2 minutinhos aí. Então nós estamos com essa maratona de live aí. Paulinho Santana. Esperar o Daniel publicar o tema da live aí. Vamos lá, produção, coloca o tema da live aí. Enquanto o pessoal vai entrando aqui. Esperar o André também entrar. Para a gente iniciar aí o nosso bate-papo. A gente sabe que a maioria das pessoas que atende, os terapeutas, né, que atendem presencial não estão podendo atender presencialmente, mas nós estamos aí com essa questão do atendimento online. Então a gente está falando de atendimento online desde domingo, o André Peça vem pontuando algumas coisas aqui. Então é uma oportunidade para quem já atende online poder pegar umas dicas, para quem ainda não atende online, poder pegar, né, criar essa coragem de atender online. O André já fez a solicitação aqui. Publica o tema aí para mim fixar aqui. Fixar nos comentários. Fala, André. Olá, Boa tarde. boa tarde, Cleiton, boa tarde a todos aí, mais uma vez. Estamos aí no nosso terceiro, quarto dia de live aí, né? Pois é, a gente já começa a perder um pouco a noção do tempo com essa coisa toda, Quarta, né? quarta live, desde domingo. É, Estamos nessa maratona aí, quarentena de lives. é isso aí. Vamos aproveitar o tempo para alguma coisa útil, boa, e agregar conhecimento, valor. O pessoal vai entrando aí, Luciana, Márcia. Ó, Olá, entrou aqui o tarólogo Alex. Fala, Alex. olá, Alex, o que as cartas estão dizendo aí para os próximos dias? Sério, assim, mesmo, eu acho interessante. O que Sim, elas estão comunicando para a gente aí? eu tenho aqui uns 3 baralhos aqui de tarô em casa aqui. Interessante. Runas, eu gosto muito das simbologias, runas, tarô, então Sim, sim, tudo que fala com a mente inconsciente, né, André? sim. Você Agora. inconscientemente vai pegando as É. mensagens conscientes. Não, não são coisas para a mente consciente, é para outra mente. Né? É, a Supra. Cadê o tema, Daniel? Digita o tema da live aí. A produção hoje tá meio devagar, ué. É. Começar comigo, né? Porque eu demorei um pouquinho, estava finalizando um atendimento aqui, porque a gente está tendo que dar Não, conta, né? Todo mas mundo, né, que está tendo experiências estranhas, né? O estranho, né? A gente está vivendo uma época de coisas de estranhas comparadas com as coisas que a gente vive normalmente. Então, a gente está saindo da zona de conforto de várias formas diferentes. É natural que haja um estranhamento e que a exatamente. gente tenha reações adversas, né? Eu lembro muito do Richard Bandler dizendo em algum momento, né, que o importante não é se você tem que fazer um desvio na estrada, é a capacidade de sempre voltar para a estrada certa. Né? Um avião ele passa 99% do tempo corrigindo a rota, porque tem ventos, tempestades, e o tempo muda, etc. Então, toda hora ele desvia da rota, mas existe um computador de bordo inconscientemente fazendo você voltar para o plano original, ou outro melhor, né? Porque muitas vezes você pode chegar até antes de apesar do desvio. Você viu meu ponto? Exatamente. E sair desse ponto, às vezes, também é saudável, né, André? Vai Com certeza, quebrar aquele com circuito certeza. ali que tá, como você falou na live de ontem, né? Aquele pensamento dominante que fica girando, girando, girando. Né? Certamente. E, Aquele estilo de e, vida rotineiro, rotineiro. e principalmente quando nós estamos falando sobre atendimento ao vivo, né? A live, né? Ou seja, online ou em grupos na forma de live, alguma coisa assim, tudo isso tem a ver com também sair daquela coisa rotina, né? Ou seja, daquela coisa de estar diante das pessoas. Eu acabei tendo que fazer isso porque como o meu trabalho no YouTube,
ele é grande, muita gente de várias outras cidades ficaram sabendo, fica impraticável para muitas pessoas estarem presencialmente comigo. Alguns até tentam de vez em quando vir uma vez. Já tive gente vindo de Recife, de Brasília, de outros É, lugares assim para fazer atendimento comigo. Mas na prática, para fazer uma coisa contínua, acabou não acontecendo. E já há muitos anos que eu trabalho atendendo online. E assim, eu honestamente eu falho em perceber qualquer tipo de desvantagem, né? Porque eu volto a dizer, outro dia, uns 2 dias atrás, nós falávamos alguma coisa assim, e eu disse que eu fico uma impressão às vezes que o atendimento online é assim, então não é tão bom, a gente vai dar o melhor. Não, é bom, é igual, não tem diferença. É a mesma coisa, desde que você cuide de algumas coisas, que essa condição de você estar aqui e não presencialmente, você precisa cuidar, observar algumas coisas em relação a isso. exatamente. E algo tipo assim, né, que encurta muito o caminho hoje, né? A gente sabe que se atende Sim, também no Brasil, fora do Brasil, então sim, com pessoas do certeza. mundo inteiro. Então, Isso te dá assim, uma eu, liberdade muito maior, né, para o terapeuta também, né, e para o cliente também. Né, você pode estar viajando, ou juntar várias coisas, por exemplo, dar cursos, alguma coisa assim como eu faço muitas vezes, e aproveito para atender pessoas em intervalos ou à noite, depois que eu termino e tal, quando não é muito pesado o dia e tal. ó, hoje, né, sei lá, a gente falou um pouco, acho que foi ontem ou outro junto sobre rapport, mas aqui no nosso cronograma aqui, atitude do terapeuta online, rapport para gerar confiança junto ao cliente. Vamos falar especificamente sobre isso agora, né? Ou seja, rapport é muito importante até para o pessoal aqui, que muitas vezes fica com um pouco de reticência sobre essas lives que a gente fala sobre atendimento online, fica achando que é uma coisa só para profissional, e eu disse que não vai ser só isso. Nós vamos trabalhar, Sim, vamos dar dicas para quem é profissional, mas hoje em dia, por exemplo, nós estamos trabalhando com um momento do coronavírus, onde a gente lida com uma família que tem pessoas preocupadas, às vezes você não está com as pessoas, mas você precisa online conversar pelo WhatsApp ou pelo Skype, alguma coisa assim, com um parente, como a mãe ou irmão, que está lá sozinho, com seu próprio núcleo familiar lá em outro lugar, às vezes em outra cidade, né? Então, e você quer comunicar valores, coisas que você considera que são importantes também. Né? Então, o rapport é de fundamental importância. Sabe por quê? Porque o rapport é aquilo que permite com que a pessoa, de alguma maneira, ela se abra verdadeiramente para você. Existe uma diferença muito grande entre abrir-se verdadeiramente e estar lá ouvindo ou qualquer coisa assim. Porque, de repente, se você não se abre verdadeiramente, você já começa a eliminar, deletar um monte de coisas no processo, né? Você já começa a filtrar de outra forma aquilo que está acontecendo ali. Então, a primeira etapa aí da história é você conseguir que a pessoa se abra verdadeiramente. Porque quando a pessoa se abre, ela se sente bem, ela se entrega. E aí qualquer processo terapêutico vai acontecer melhor, qualquer troca, qualquer comunicado de algum amigo, de alguma pessoa querida, nesse momento, por exemplo, como que a gente está passando agora, vai ter uma eficácia muito maior, né? Quando a pessoa ela se abre para você. Como é que começou a história do rapport? Né? Começou a se modelar na programação neurolinguística o que acontece com relacionamento eficaz, pessoas que influenciam outras pessoas. Eles, por exemplo, eu sei que em algum momento lá eles começaram a estudar pessoas que naturalmente se dão muito bem, né? Pessoas que naturalmente estão em sintonia, né? O que rapport é muito isso, estar verdadeiramente em sintonia. Né? Então, filmaram essas pessoas, né, interagindo, conversando, batendo papo, e aí eles começaram a perceber que quando essas pessoas estavam muito entrosadas, quando elas estavam muito em harmonia, elas meio que começavam a ficar muito parecidas umas com as outras. Embora elas não fossem parecidas, elas começavam a apresentar semelhanças na forma como elas se comunicavam. Então, de repente, alguém que de repente está liderando a comunicação fala de uma determinada maneira, gesticula, mexe a cabeça de determinada maneira, e a outra pessoa que não faz isso, que não tendia a fazer isso, espontaneamente, começava a meio que seguir essa outra pessoa, ou vice-versa. Ou então um sim. começava aqui, depois o outro fazia aqui, o outro seguia. Eles começavam a observar que isso acontecia. Isso acontece inclusive em animais. Sabe-se inclusive que existe rapport de animais, de animais com seres humanos. É muito interessante. E depois eu vou dar até um exemplo aqui pessoal meu, que eu tenho um monte de cachorro aqui, né, e tal. Então, como é que eles fazem rapport, inclusive com isso? Então, a PNL começou a se perguntar se, ao invés de esperar que essa interação ocorresse naturalmente,
se a gente poderia acelerar um pouquinho, provocar esse processo de uma maneira geral. E o Richard Bandler sugeriu num determinado livro lá que se você precisar de rapport, se você necessitar, né, quando a pessoa ainda estiver um pouco distante, ainda não estiver com você já, que você poderia prestar atenção em alguns fatores e simular aquilo no seu próprio comportamento. Ou seja, o que a pessoa está apresentando, um jeito dela de falar, o volume da voz. Por exemplo, ontem eu atendi uma pessoa sinestésica que fala devagar, que faz pausas, e pensa, e processa. Então, principalmente nos 5, 10 primeiros minutos da interação, que é quando o rapport precisa ser feito, eu comecei a diminuir um pouco a minha voz, fazer um pouco mais de pausas também, e refletir. E tudo ele puxava para o sinestésico, ele olhava para baixo, para a direita, e respondia. Aí ele me perguntava alguma coisa, eu olhava um pouco para baixo, para a direita. Talvez. Não exatamente como ele fazia, porque o segredo do rapport Sim. não é você fazer uma caricatura da pessoa, porque senão a pessoa vai perceber que você não está sendo natural, ela vai notar que você está forçando a barra e aí todo o teu esforço vai por água abaixo em 2 segundos. O que você precisa é pegar detalhes, aquilo que é mais predominante na comunicação da pessoa. Então, o que a gente pode ver? Gestual, né? Se a pessoa ela move as mãos, se ela usa uma das mãos ou as 2 mãos, ou então se ela fala, muitas vezes ela põe a mão no peito e tal. São coisas que você pode pegar uma ou outra coisa discretamente colocando na sua comunicação. Voz e volume da voz, né? Como eu falei, se a pessoa fala alto, baixo, fazendo pausa, ou fala rápido, 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 não é para você ir exatamente no mesmo volume, justamente para não ficar caricato. Mas você eleva um pouquinho mais a sua voz, se o volume da voz for mais alto da pessoa, ou se a pessoa fala mais reflexivo, mais grave, fale um pouquinho mais grave, um pouquinho mais do que você falaria de repente. E principalmente nos 5 primeiros minutos, entre 5 e 10 primeiros minutos. É o que o próprio Bandler mesmo fala, que ele disse assim, eu não entendo, eu disse se a pessoa precisar de rapport, né, para usar. E tem gente que escreve livros e livros sobre rapport como se fosse algo que você precisasse ficar fazendo o tempo todo da sessão, todas as sessões. E não é isso. Né? Até porque que se você Algo inicial, estabelece... né? Se você estabelece um bom rapport no início das sessões, logo que você conhece o cliente, principalmente online, você vai notando esses padrões e você começa a corresponder esse cliente, aqui você já estabelece um rapport com ele e naturalmente as coisas vão acontecendo. Eu tenho clientes hoje que já estão trabalhando comigo há algum tempo, ou vêm e voltam depois de um tempo para trabalhar outra coisa, que o rapport já está tão estabelecido que eu não preciso fazer nada. Eles sentam, às vezes eu coço o nariz, a pessoa vai lá e coça o nariz também. Né? E por aí vai. Assim, eu fico observando, como eu fico muito atento, né? Eu fico vendo coisas, mas eles não se dão a menor conta que eu sigo eles ou eles me seguem, alguma coisa assim. O Bandler fala de uma coisa muito interessante, que quando ele falou, eu fiquei curioso, depois eu comecei a usar e deu muito certo, que é prestar atenção no padrão de respiração da pessoa. Ou seja, como a pessoa respira. Então, presta atenção, né, no ritmo, no peito, que sobe e desce, né, e tal. Prestar atenção no ritmo de Já é respiração bem mais e sutil, né, você, acompanhar esse é, padrão. você respirar mais ou menos no mesmo ritmo que a própria pessoa. Né? De alguma maneira, como se isso aí fosse ajudando a ajeitar todos os outros. Daniel falou que coçou o nariz. É, é. Se você falar pro Daniel agora durma, ele é perigoso ele cair de costa lá, viu? Cuidado. Não. E qual é o objetivo do rapport? Né? O objetivo do rapport é criar esse laço para quê? Para que a gente faz isso? André, para que você vai fazer isso com o cliente? Por quê? Porque primeiro que você quer que o cliente se abra verdadeiramente. O rapport é um acompanhamento, tanto que em inglês é pacing. Né? Então você vai acompanhando a pessoa. Né? Em inglês eles às vezes usam rapport, mas eles usam muito essa palavra no inglês mesmo, mais do que rapport. Eles falam muito em acompanhamento. A ideia é você Sim. acompanhar, porque de tanto você acompanhar, uma hora de tanto você acompanhar o outro relaxa com você. E aí, quando o outro relaxa com você, ele segue você. Ele começa a seguir. Ele vai seguir para quê? Para o trabalho que você está fazendo, a técnica que você está aplicando, o trabalho que você está propondo, qualquer que seja a terapia, psicoterapia, hipnoterapia, coaching, programação neurolinguística, engenharia mental, que junta um pouco de tudo isso.
Então, na verdade, e quando é que você começa a fazer? Você começa a fazer rapport quando o cliente te procura, quando ele te manda uma mensagem de voz e você responde, quando você está estabelecendo, alguns fazem uma entrevista antes da consulta, outros trocam mensagens de voz até a primeira consulta, então você já vai prestando atenção no padrão da voz, naquilo que a pessoa coloca, não só a voz, os analógicos, como eu chamo, né? As Que é metáforas dela, né? exatamente, não só os analógicos, mas as metáforas, as figuras de linguagem, se a pessoa usa muitas gírias, se ela tem uma fala mais polida e tal. Não é que você tenha que deixar de ser você, né? Você vai continuar sendo você, mas você vai agregar um pouco disso. Principalmente no início de cada sessão, quando você, tipo, uma sessão que vai durar 1 hora, você vai pegar 5 minutos enquanto você está, então, como é que você está? Como é que foi desde a última sessão até agora? O que você fez? Né? E como é que as coisas estão? Nesse momento você está fazendo rapport, 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 rapport. Que é a hora que chegar no momento de você pedir para a pessoa fazer alguma coisa, então vamos fazer uma técnica aqui, me segue aqui, coisa e tal. Até mesmo para hipnoterapia, porque quando eu vou fazer hipnoses mais profundas, eu, André, não faço hipnoses mais profundas assim, ao vivo. Eu faço a entrevista, eu conduzo algumas técnicas de PNL, de engenharia mental, que são mais para mente consciente mesmo. Mas quando eu preciso fazer uma hipnose mais profunda, eu faço a entrevista, faço 20 minutos, 30 minutos de diálogo na internet. Aí eu desligo, né? E vou para o meu gravador e gravo aquilo que eu faria com a pessoa pessoalmente. Mas esse rapport é fundamental, porque quando a pessoa ouvir, ela já está aberta. Por isso que é importante Entendi. também já fazer, já mandar. Porque se eu tivesse com a pessoa pessoalmente aqui, isso que eu faria. Eu trabalharia 20 minutos, meia hora na psicoterapia, né? Fora a primeira consulta, que eu acho que ela precisa ser maior. Né? E aí eu pegaria aquele resto, meia hora, 20 minutos finais, e faria uma indução em cima daquilo que eu estou coletando ali. Então eu faço exatamente como se fosse assim. Esses dias aqui, o que eu faço? Eu converso com a pessoa, desligo, na mesma hora, eu faço de conta que a pessoa está aqui, pego o gravador e gravo aquilo que eu faria se a pessoa estivesse aqui. Sou eu. Né? Algumas pessoas já preferem otimizar o tempo de outra maneira. Então eu vou pegar todas as informações agora, depois na parte de manhã eu atendo todo mundo para informação teórica, né, e tal, e depois à tarde eu vou gravando de um, de outro, de outro. Mas eu prefiro fazer na sequência, que é para ficar com aquela coisa intuitiva que eu acho que a gente precisa ter também, de sentir o outro ainda, porque assim que eu acabei de desligar, eu ainda estou sentindo a outra pessoa também, Mais aquilo que próximo veio da ali, né? pessoa. Então eu acho que isso é interessante. Muito bom. E aí, o bom é que assim, a gravação, a pessoa ela vai fazer aquele processo de reforço que você fala, né? De É, estar sempre ouvindo ela, né? é. Num período de Isso é uma dias, né? coisa que eu venho colocando bastante, porque, embora uma indução, uma técnica que você aplique possa gerar uma epifania, né, que é o que é uma epifania? É uma experiência única que ela mexe com a pessoa, né? Principalmente se você tiver estudado com a gente, que tem a PNL bem forte do Bandler, que ajuda a fazer o efeito catástrofe, onde você deforma o problema da pessoa originalmente. Então, é muito provável que em uma única técnica a pessoa ela tenha um impacto daquela experiência. Mas tão importante como ter essa epifania, você ter esmagado o problema, deformado ele, quanto mais a pessoa repetir aquilo, melhor. Né? Então, eu acho muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi ao longo dos anos, não só produzindo conteúdo de hipnose, recebendo o feedback das pessoas e usando comigo mesmo. É a importância da repetição. A repetição é muito importante, Cleiton, na minha opinião. Então, mesmo que eu tenha clientes que vão toda semana, o que eu faço? Né? Eu começo a pedir para a pessoa fazer um plano de rotação de áudios. Ela ouve o primeiro, na segunda semana ela ouve o primeiro e o segundo, na terceira semana ela ouve o primeiro, o segundo e o terceiro, na quarta semana o segundo, terceiro, quarto, na quinta semana um, dois, três, quatro, cinco, e aí depois com o tempo ela vai deixando aquele primeiro, vai acrescentando novo, aí vai tirando aquele, eu vou instruindo a pessoa a fazer isso. Eu também acho que a pessoa que ela faz toda semana, vamos dizer assim, hipnose propriamente dito, que é o que a gente está falando aqui, ela não precisa necessariamente daquelas 21 repetições que a gente fala. 21 21 dias ali, repetição né? eu acho que é mais aquela pessoa que faz individualmente. Ela conta lá no Ressignificando um programa de áudio e aí ela vai ouvir 21 vezes porque ela não está fazendo terapia comigo. Mas se ela está toda semana fazendo direitinho e tal, eu acho que não precisa ser necessariamente 21 dias, porque ela está num fluxo constante
de trabalhos uns sobre outros, relacionados uns com os outros. Então, É, como se ela estivesse fazendo o mesmo trabalho ao longo das tem semanas. até, tem até alguém que fez uma pergunta num grupo, acho que foi recentemente aí. Aquela pessoa perguntou: eu posso ouvir 3, 4 induções ao mesmo tempo? Eu posso misturar? Eu ouvir uma indução para ansiedade, outra para emagrecimento, Sim. outra para não sei o quê. O que você acha desse excesso seria um excesso também? Ou é saudável se a pessoa trabalhar 3, 4 coisas ao mesmo tempo? Sim, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu acho que o teu termômetro deve ser como você se sente. Eu tenho pessoas que não têm muita tolerância para muitas induções. Elas ouvem uma só, né? Elas precisam ouvir só uma por vez. Outras podem ouvir mais de uma, mas não no mesmo dia. Outras, como eu, por exemplo, conseguem. O que eu faço? Eu tenho tudo isso no meu computador e eu faço playlists para mim, eu ouvindo como cliente, de mim mesmo, de outra pessoa, né? Eu tenho os áudios do Bandler, que são maravilhosos, do Paul McKenna, os meus também, que são maravilhosos. Eu acho, porque eu ponho coisas que eu não vejo em lugar Com nenhum, né? certeza. Então, o que eu faço? Eu, de tempos em tempos, eu monto umas playlists assim, tipo assim, eu estou num momento da minha vida que eu quero trabalhar mais isso, isso, isso. Eu tenho uma tolerância a ouvir vários, então eu ponho assim uma cadeia de coisas que eu quero ouvir É, e eu vou também escuto ouvindo, vários. né? Mas isso depende de cada um. Agora, não pode ser desconfortável para você, porque se começar a ficar desconfortável para você, você começa a associar a dor. Você começa a É, associar a coisa ruim. Tudo aquilo que a gente associa a dor, a gente afasta, a gente sabota. exatamente. Chega uma hora, até mesmo é um É, excesso. Eu é, escuto vários áudios, eu é, estudo o dia inteiro, atendo, então. Só é, que chega uma hora aqui do dia que parece que é como se você estivesse com a barriga cheia e está querendo é, comer mais. É o limite ali, opa, já deu já por hoje. é. A Você precisa pessoa tem se que saber também o, conhecer. o limite dela, né? É, exatamente, você precisa se conhecer, saber o que é bom para você. Mas eu acho interessante que a pessoa ouça dois, três, assim. Você disser assim, para mim, eu não tenho problema com nada. O que você sugere? Então experimenta ouvir dois, três assim seguidos. Assim, e também a história do que é um outro debate que existe também na hipnose, né? Que pela minha experiência eu tenho uma posição sobre isso, que é eu devo ouvir dormindo, eu devo ouvir consciente ou semiconsciente, né? Famosa pergunta. Pois é. Primeiro que, por exemplo, eu como conduzo, a forma como eu conduzo, eu cuido tanto dos detalhes do transe por causa da engenharia mental, que às vezes mesmo num transe levíssimo, a pessoa entra no estado profundo e vai direto para o estado teta-delta, que é aquele onde você atinge ondas mentais mais profundas e tal. Enfim, então, às vezes não depende. Eu acho que a mente inconsciente sabe o que é melhor para você. Né? Porque eu comecei a observar, gente, eu não comecei a fazer isso ontem, eu não fiz um curso ano passado e hoje estou dando aula, tá? Eu estudo hipnose há quase 40 anos, assim, né? Que eu estou envolvido no mundo da hipnose, eu fui evoluindo em relação a tudo isso. Então, assim, eu vejo que quem tem uma facilidade de entrar no estado profundo, perder a consciência. E mesmo o pessoal que ouve e dorme ouvindo, essas pessoas elas continuam me relatando que a vida delas está melhor e que as mudanças que elas apresentam são consistentes com as mudanças esperadas por aquele áudio, por aquilo ali que está sendo colocado, proposto. É só entra lá no YouTube, você não acredita em mim, entra lá nos meus dois canais do YouTube que não param de crescer e as pessoas dizendo minha vida mudou, tá ótima e tal, eu apago, não ouço mais nada e tal. Né? Eu diria assim, para a gente tentar fazer da melhor maneira possível, eu diria que você, por exemplo, deve trabalhar com um foco específico. Né? Então você tem Sim, acesso a um monte de materiais, então você deve escolher qual é a minha necessidade hoje, o que eu preciso. Né? E eu diria isso para o pessoal que também atende online, né? E está produzindo vários materiais. Eu tenho clientes que têm todos os materiais lá que eu já gravei, né, e tal. E eles me perguntou como usar isso. Acho que você tem que ter o foco do momento e trabalhar aquele foco do momento. Isso é o mais importante. E repetir algumas vezes aquilo que é o foco do momento, que é aquilo que se pretende, porque é para você estar no centro daquilo que vai trabalhar. E até mesmo dentro para a dessa. pessoa fazer um mapeamento depois, né? Para É, fazer o. exatamente. E dentro desse foco do momento, eu diria que você pode experimentar alguns momentos onde você vai ficar um pouco mais semiconsciente, se é que isso é possível. Né? No meu caso, eu já peço para as pessoas relaxarem, porque a maioria não fica.
né? E não é algo proposital, é porque eu conduzo usando voz, usando submodalidades, usando tom de voz, metáfora. Eu uso tudo aquilo humanamente possível, feito, voltado para a pessoa entrar no estado de transe. Então, muito raras são as pessoas que me ouvem semiconsciente sempre. Geralmente, elas me ouvem semiconsciente muito no início, que conhecem meu trabalho, e depois de algumas vezes me ouvindo, qualquer coisa nova minha que elas ouçam, ela já entra num estado profundo e vão E a voz embora também já e ficam fica felizes do ancorada ali, mesmo né? jeito. É, a A voz, o voz está tipo de ancorada início, né, o naquilo. tipo de processo. É. Então, eu acho que É, eu, tudo isso tem que ser levado em consideração. mas e é bom também, como você falou, né? A pessoa tem que se conhecer mesmo, até mesmo porque hoje eu consigo saber a hora que eu estou entrando num estado de transe, né? Quando eu faço auto-hipnose, até na hora que eu estou indo para dormir mesmo, eu consigo saber, entrar nesse alinhamento, saber, eu estou entrando no ponto X agora. E, sabe, é muito interessante quando você vai. Porque quando você entra em transe sempre, ouvindo os áudios, induções, você passa pelo processo, você se conhece. Acho que é interessante a pessoa conhecer o transe, como que é o transe em si. Até mesmo para ela poder passar com propriedade para outras pessoas, né? Porque a pessoa, quando tem o primeiro contato com a hipnose, com o transe, já vê toda aquela mística, nossa, como é que é? É. Eu vou acessar outras vidas, eu vou para outro planeta, eu vou para outro plano, o que, que vai acontecer? E você poder explicar para a pessoa de forma bem inconsciente, né? Como que é o processo que ela vai passar inconscientemente. Isso é de fundamental importância. Eu não acredito em alguém se julgar hipnoterapeuta, principalmente, se não experimenta entrar num estado de transe, se não sabe o que é isso, se nunca pratica, nunca ouve como cliente, vamos dizer assim, né, áudios para si É, próprio. Eu acho que é o contrário comigo exatamente. Eu acho que o meu sucesso está diretamente proporcional ao fato de que eu, com regularidade, há muitos anos, eu ouço continuamente áudios de hipnose. Então, para mim, é por isso. Né? Se você dissesse qual é o fator mais importante que você acha que você tem sucesso fazendo, envolvendo as pessoas, ajudando as pessoas a ter um estado de transe, é exatamente isso que você falou, Cleiton. Eu conheço tão bem o que é isso, que eu transmito isso para a pessoa, verbal, não verbalmente, de N maneiras diferentes. uma pergunta interessante aqui é o seguinte: Daniel perguntou que se você utiliza. Tem que ser um pouco mais. Você utiliza de música os sons nas suas terapias? Poderia falar sobre isso? Você está falando de algum som específico, de uma música, Para algum toque, induções. algum som, para induções, na terapia? Olha, eu tenho um conjunto de sons que eu uso, que algumas músicas que eu uso, tenho alguns aplicativos. Gente, hoje a gente vive no paraíso, né? Ruim era quando eu comecei há tantos anos atrás. Você tinha no máximo uma fita cassete, não eram muitas, porque não tinha muita qualidade para comprar e tal. Né? Que aí você trabalhava só com aquela fita até ela gastar e tal. Hoje a gente vive numa época que nós temos inúmeros aplicativos. Hoje só no meu celular eu tenho inúmeros aplicativos que geram sons da natureza, ou então sons né? Então, isso é algo espetacular, é algo fantástico, é algo que a gente deve usar. Eu acho que a música, ela tem que ser uma música tranquila, ela tem que ser uma música calma, não pode ser nada que vai competir muito com você, de uma maneira geral. Né? No máximo, tem uma melodia bem discreta, alguma coisa bem discreta, assim, que é o que eu acho. Bacana. Tem gente que tem alguns sons, igual você estava falando lá do Tiago de Portugal, né? Que ele usa alguns Sim. sons tibetanos, umas É, músicas eu mais acho, quânticas. eu acho fantástico. Assim que essa história toda acabar, eu vou importar um gongo daqueles lá que ele usa, porque não só tem um som, mas tem a vibração. Isso é a coisa mais interessante. Você pega no aspecto auditivo e sinestésico ao mesmo tempo. Porque da maneira como ele passa aquelas taças tibetanas e o som, né, o que, que acontece? Aquilo vibra, reverbera pelo corpo da pessoa. Então você tem um outro fator aí, que quando você ouve só as gravações, você só ouve o som. Mas quando você está lá presencialmente, né, quando ele vibra, que ele mexe, você sente a coisa Você reverberar sente, né? pelo seu corpo todo.
né? Você sente a vibração ali, né? É. É muito Bacana. interessante. Então, eu acho que você deve ter alguns sons, você deve ter algumas coisas que não vão competir muito com você. Porque se você coloca coisas que têm uma melodia muito variante e muita coisa que entretém a pessoa demais, isso não é para todo mundo que funciona. Para outros não vai ter importância nenhuma. Eu mesmo, assim, o que, que eu faço? Né? Eu uso esses aplicativos. Existem hoje músicos que fazem esse tipo de gravação, desse tipo de sons relaxantes, que você, inclusive, pode comprar os direitos de usar o material dessas pessoas. Você paga lá uma taxa, você tem direito de usar. Eu tenho algumas músicas que eu uso que estão sempre aparecendo nos meus vídeos e coisa e tal, que eu compro de um inglês que ele vende esse tipo de música e ele não é nada que você não possa comprar, porque você pode usar para sempre, quando você quiser e tal. Você tem direito de usar, eu posso usar no YouTube, eu posso usar em produções de vídeo, de áudio, de CDs, agora não tem mais CD, né? Praticamente. Então eu posso usar o que eu quiser, né, daquele som ali, eu tenho algo profissional também, né, que é bacana. Porque senão o que, que acontece? Se você começa a publicar coisas que você não tem direito autoral daquele som, também é um pouco complicado. Embora sons da É natureza já complicado. sejam mais difíceis, né, de você fazer isso. Então, eu acho que você tem que ver, e principalmente eu acho que você tem que ver o que, que funciona melhor para o seu cliente. Isso é a coisa mais importante. O que, que seu cliente gosta? Por exemplo, eu já tive algumas pessoas, eu gosto muito de usar um som de um rio que fica correndo, um aplicativo que tem esse som. Mas eu já tive mais duas pessoas dizendo, dá para você não usar o som da água? Eu não gosto do som da Sim, água. Né? Aí eu uso o som da floresta, por exemplo, para essa pessoa. Né? exatamente. Teve uma Então a pessoa que gente eu precisa. atendi que ela Isso mantém o rapport. Quando você atende a pessoa mantém. nessa expectativa dela, você mantém o rapport. É como você fala no seu curso, né? Você é sempre bom identificar com o cliente o que é melhor para ele, né? Eu sempre pergunto, Sim. você gosta de música, você tem algum som específico? É. É porque às Coletar essas vezes informações. coletar as informações, né? Às vezes a pessoa tem gente que não curte muito. É. Exatamente. E assim, ainda falando de atendimento online, é assim também como o tempo que vai durar uma indução. Né? Algumas induções vão durar muito tempo, outras induções vão durar pouco tempo. Então vai depender muito da tolerância do seu cliente. Eu tenho clientes que gostam de induções longas, então eu faço 40 minutos de indução. Enquanto eu tenho outros clientes que já querem coisas mais curtas, no máximo 20 minutos. Porque senão eles ficam impacientes. Tudo isso você precisa coletar. Na primeira vez é interessante você fazer É, nem muito longa, nem muito curta e perguntar: foi longo, foi curto? Você gostaria que fosse mais longo? Você gostaria que fosse mais curto? E aí você faz a segunda um pouco mais longa, um pouco mais curta, alguma coisa assim. é sempre bom esse feedback, É, porque assim, na sessão, tanto online como presencial, tem que ser tudo bem é, explicado, né? Tem que ser tudo bem ali, ó, bem sim, direcionado. Vai acontecer desse jeito, vai ser sim. nesse ritmo, Eu para não acho ter nenhuma dúvida. fundamental. Eu acho fundamental que a gente faça esse tipo de coisa, porque senão você começa a afastar as pessoas. Eu acho que assim, o fato de muitas pessoas fazerem, gostarem, quererem mais, é porque justamente eu tiro o André da história e eu procuro ficar ali atento para a necessidade da pessoa. E quando eu solto coisas coletivas para todo mundo, eu também faço de uma forma que eu não firo mapas das pessoas, que isso é uma outra coisa muito importante. Seja o atendimento presencial, seja online, seja pessoas que estão conversando com pessoas nesse momento agora do coronavírus e você quer convencer sua mãe de ficar em casa, apesar de que algumas pessoas insistem que isso é besteira, que é um absurdo total, né? Então, você precisa de Tem gente rapport que para a acha que é só pessoa uma poder te ouvir. gripezinha, né? E não é, desculpa. É, Senão não cancelaria as Olimpíadas de Tóquio, não fecharia a Disneylândia, a Disney World, não aconteceria nada disso, né? Então, às vezes, você quer falar para a pessoa... Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu conheço que o filho é um pouco hiperativo e ele fica insistindo em querer sair de casa, dar uma volta e tal. Então, como é que esse filho vai te ouvir? Uma das primeiras coisas é o rapport, né? Falar no nível dele, chegar próximo do modelo de comunicação dele, né? Então, isso é uma das primeiras coisas que você vai fazer, porque senão você tem que respeitar o mapa da pessoa. Né? Todos nós temos o nosso mapa, mas a gente precisa sinalizar para a pessoa que a gente respeita a diferença, que a gente respeita aquilo que é diferente. isso é muito importante porque, assim, semana passada mesmo eu recebi 2 ligações aqui de pessoas me procurando para atendimento, pessoas que já procuraram outro tipo de profissional, mas
eu vi que faltou, a pessoa me relatando, né? Faltou realmente uma explicação, faltou, assim, sabe, uma clareza de como que funciona o atendimento, de como que é a É, hipnose, porque para exatamente. não, assim, é muito sério isso aí, porque a pessoa cria uma expectativa de ir lá de resolver a questão É, dela e acaba é, que ela tem essa decepção, porque às vezes faltou ali, o profissional é excelente, o método é muito bom, mas faltou uma clareza, é. faltou uma explicação de como funciona, que isso está dentro do rapport, né, André? Exatamente. E o cliente que ele se desencanta e se decepciona com o profissional, acabou o processo. Né? Uma coisa é você um dia chegar atrasado, ter que desmarcar Exatamente. uma consulta, você não está desrespeitando a pessoa. Mas tem gente vendendo mais do que a hipnose é, do que uma terapia que faz é. Então você Você precisa falou algo saber. verdadeiro. Exatamente. Desencanto mesmo. Como também eu acho que a gente também precisa ser muito cuidadoso, por exemplo, inclusive quem é profissional aqui precisa saber que tem que praticar consigo, praticar com outras pessoas, que o teu domínio do cliente, eu hoje tenho muita tranquilidade para fazer qualquer trabalho com as pessoas, eu faço isso há muitas décadas. Né? Você não precisa de muitas décadas, tá? Você não precisa de tudo isso. Você precisa de muito menos do que isso, mas você precisa praticar. Né? De Então não é prática. só ir lá fazer um curso, bom, tem um papel que diz que eu sou alguma coisa, que eu esqueci o nome que é, né? Então eu sou isso. Não adianta, o que vai desafiar você vai ser na prática você realmente fazer alguma coisa efetiva sobre isso. É o que você sempre incentiva, né, os alunos no curso a criar os próprios roteiros, a praticar, É, por quê? Porque vai ser essa repetição, igual você fala, que vai levar a é. pessoa ali nos níveis ali de maestria, de domínio, né? Repetição constante, criar áudio, gravar áudio no É. WhatsApp, escrever, né? A intimidade leva à familiaridade. Né? Então, quanto mais você se envolver com o universo da hipnose, ouvindo, produzindo, criando, enfim, gravando, mesmo que você, até no curso que nós fizemos lá em Portugal, até eu falei para o pessoal, se vocês não quiserem logo divulgar os áudios, gravem para vocês, gravem para treinar, para se ouvir, né? Grave e ouça a sua própria gravação e se coloque lá na outra posição, não praticar posições perceptuais, né, da PNL. Entra na posição do cliente ouvindo aquilo que você está fazendo. Você gostou do que você ouviu? Né? Se foi satisfatório para você o que você ouviu? Né? Então, para você começar a criar esse parâmetro pessoal. Isso é uma coisa muito importante. E online isso tem que ser redobrado, né? Porque você não tem aquele contato pessoal, né, com o indivíduo, então você tem que ficar muito mais atento, você tem que ter certeza que você está coletando as informações que você precisa. Né? Hoje em dia, o que você precisa? Você precisa ter uma câmera, você precisa de ter o sinal, você precisa ver a pessoa, ouvir a pessoa bem, e aí você tem a mesma coisa que você tem no atendimento presencial. Ou pelo menos praticamente tudo ali. Exatamente. Hoje mesmo você estava aí, né? Antes da live, você estava em atendimento, né? Tá tendo muita. O pessoal está procurando bastante, né, É, nessa época. exatamente. E eu tenho muitos colegas que pela primeira vez agora, no meio disso, eles próprios preocupados estão querendo ajudar outras pessoas, o que eu acho muito louvável e importante de qualquer forma. Né? Por isso que a gente precisa estar preparado para isso, para esse tipo de coisa, para outras eventualidades. E uma outra alternativa também é você combinar, que eu faço isso muito também, que é combinar atendimentos presenciais com atendimentos online também. Então pode ser uma alternativa. Né? Se a pessoa ela não mora tão longe assim, ou com alguma frequência ela pode te ver pessoalmente, eu acho interessante você combinar atendimentos presenciais e online também. Mas se só pudesse ser online, não tem problema nenhum. Tá? Tem várias pessoas que eu nunca vi pessoalmente na minha vida, no mesmo espaço físico, e que a gente está fazendo uma série de outras coisas assim. Maravilha, André. Acho que hoje o nosso papo É. fluiu bastante, nós já estamos já aqui há 40 minutos, E né? amanhã é meio-dia? Amanhã, quinta-feira, meio-dia. Meio-dia. Isso aí. Então Amanhã o vamos tema todos aí. Recursos da Engenharia Mental e PNL para estimular a saúde e integridade do organismo, discussões Muito de bom. uso terapêutico. Excelente. Então vamos trabalhar muitas coisas interessantes aí. Eu vou pedir a vocês, né, que acompanhem lá a lista que eu estou criando todo dia, botando muito material, que é justamente para trabalhar essa questão do coronavírus e todos os seus efeitos psicológicos, é de graça, é só entrar lá. E convidar também que vocês possam ir no ressignificando.com, porque nós temos todo o nosso material, já que a gente precisa mesmo ficar em casa aí para ajudar a sair mais rápido desse processo. Então vamos aproveitar e estudar, aprender. Então, nós Exatamente. colocamos um desconto de 60% para todo o material, todos os cursos online, tudo que você
quiser, puder fazer, vai lá e ainda pode parcelar, enfim. É uma excelente oportunidade para você aprender, crescer, estudar coisas, praticar, né, e se desenvolver enquanto profissional. Ou quanto pessoa, Maravilha. porque tem muitos programas lá que é para o próprio desenvolvimento pessoal. Maravilha. Convidar o pessoal também para entrar no nosso grupo, né, do WhatsApp. Sim, Lá com diariamente a gente certeza. publica os conteúdos. Sim, E é só chamar a gente aqui no direct que a gente adiciona vocês lá no grupo. com certeza. Maravilha, André. Então é isso aí, né? Acho que o papo foi bem produtivo hoje. Isso aí. Deixar você descansar para mais atendimentos aí. Ainda tem mais. Boa tarde. E, aliás, se alguém aqui quiser atendimento online, fala comigo, com o Cleiton, com alguém. Chama no direct aí o André que... Vamos aproveitar esse momento, né? Vamos botar a nossa máscara primeiro, antes da gente ajudar, inclusive, uma outra pessoa Exatamente. que precisa, né? É isso aí, André. Mais uma vez, obrigado pessoal Obrigado que acompanhou você, a gente aí. todos. E até amanhã às 12 até horas. Até amanhã. Muito interessante o tema. Até logo. Valeu, André. Obrigado.